Então, a gente vive nessa área das redes, vocês nasceram na área das redes, o mundo atual ele é permeado pela tecnologia, a gente falou isso aí. Essa tecnologia, ela se dá principalmente através das redes digitais, e uma das redes digitais que a gente mais utiliza, a rede digital, na verdade, que a gente mais utiliza é a internet. E outra coisa, essa terceira fase da Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica, ou Técnico-Científica e Informacional, é a revolução que trouxe aí melhorias significativas em dois setores, falei na outra aula, né? Que é o setor de telecomunicações e o setor de transportes. Coloquei para gravar, coloquei. Ok. Aí sim. Aí aqui está dando uma resumida do que eu falei na aula passada, né? Ó, a gente sabe que a revolução técnico-científica ela tem seu núcleo principalmente na informática. A informática ela é a base para as telecomunicações, obviamente, né? Para que a gente se conecte cada vez mais. Então, hoje em dia, a gente tem uma maior capacidade de armazenar dados, de processar dados e informações e de disseminar essas informações pelo mundo, né? A gente vive num ambiente cibernético aí, talvez numa guerra cibernética que esteja acontecendo e a gente não esteja percebendo. Suba um pouquinho para eu tirar um print. Mariana, quer que eu suba, Mariana? Ok, suba aí. Prontinho. Tirou o print? Já foi. Pronto. Então, a gente vive nesse mundo aí, onde existe cada vez mais esse maior número de dados, de informações, ok? Falei na última aula, estava nessa parte aqui, falando dos países desenvolvidos, que as indústrias de ponta que a gente tem hoje em dia, que são indústrias de computadores, ou então de software de computadores, ou então indústrias de alta tecnologia, né, que adicionam alta tecnologia no seu processo produtivo. Grande parte delas estão inseridas, fazem parte de países desenvolvidos, embora elas estejam espalhadas pelo mundo, existe uma dispersão espacial delas, né, e essas indústrias são as indústrias transnacionais. Essas indústrias, grande parte delas, elas utilizam centros de pesquisa, laboratórios, centros de pesquisas, tanto para a questão da inovação, né, para a pesquisa, para inovar, quanto para aperfeiçoar produtos, enfim. E grande parte dessas universidades e centros de pesquisa e laboratórios estão concentrados também em países desenvolvidos, grande parte delas. E outra coisa que eu falei muito na outra aula é que essas empresas transnacionais, elas ficam caçando em diversas partes do mundo, seja um país periférico ou semiperiférico. O que é um país periférico, professora? Periférico seria subdesenvolvido, e semiperiférico, em desenvolvimento, emergente. Então, elas ficam caçando nesses países aí, periférico, semiperiférico, mão de obra qualificada, né? Que é aquela mão de obra com maior nível de conhecimento para o trabalho, tanto para essas universidades, quanto para centros de pesquisas, para laboratórios, enfim. Então, elas ficam caçando essa mão de obra aí, no mundo todo. E, pois bem, agora a gente vai chegar na outra parte do capítulo, que vai falar de dois tipos de meios. A gente tem dois meios. A gente vive na área das redes, e essa área das redes, ela é permeada por dois meios. A gente diz que existe o meio técnico e existe o meio técnico-científico. Dentro da área das redes, desse momento que a gente vive, a gente tem dois meios. O meio técnico, que seria o quê, Ana Beatriz, o meio técnico? O meio técnico seria o meio onde predominam indústrias e meios de transporte que transportam, obviamente, né, trazem matéria-prima de um local para outro, para a produção industrial. E essas matérias-primas, elas vêm através de quê, Ana Beatriz, nesse meio técnico? Através de transportes. Então, o meio técnico é meio que, para vocês entenderem, o meio técnico que a gente vai falar aqui é um meio onde predominam as coisas físicas, materiais. Então, por exemplo, eu estou falando de indústria. Indústria é algo material, não é? Não é algo material? Meio técnico. Transporte não é algo material também? Transporte não é algo material? Meio técnico. Sim. Ana Beatriz, e quando a gente fala assim, quando a gente fala em internet, quando a gente fala na informática, né, na internet, quando a gente fala nos fluxos de informações, nos fluxos de capitais, de money, de dinheiro, de uma bolsa de valores para outra bolsa de valores, localizada em outros países diferentes. Quando a gente fala disso, a gente está falando de meio técnico ou está falando de meio técnico-científico? Técnico-científico. Técnico-científico, exatamente. Eu estou falando que na era das redes existem dois meios por onde perpassam a produção, a distribuição de produtos, mas também tanto produtos físicos, materiais, quanto imateriais, serviços, né, que se realizam aí no mundo todo. Então, a gente vai ter coisas que são materiais e coisas que são imateriais. Então, a gente vai ter dois meios. A gente vai ter o meio técnico e o meio técnico-científico. Aí, talvez vocês digam assim para mim, Ana Beatriz, mas
O meio técnico-científico, a informática, a internet, essa aula, o dinheiro que eu invisto em tal empresa, tudo isso que acontece, é necessário que haja um suporte, né? Algo físico, sim. O meio técnico-científico, ele também tem algo que é material, que é palpável. Tipo, eu preciso ter um computador, ou ter um celular para fazer um investimento. Não preciso? Mas perceba que o meio técnico-científico, o que mais existe nele, tipo assim, o maior número de fluxos que existem, de materiais que existem, são materiais que são imateriais. São coisas que são imateriais. Tipo, eu não vejo o dinheiro que eu estou investindo na empresa Coca-Cola. Eu não vejo o dinheiro que eu estou investindo na McDonald's. Eu não vejo esse dinheiro. Vejo, estou dizendo assim, pegar. Eu não pego nesse dinheiro. Tá entendendo? Ou, por exemplo, vocês não estão pegando na minha aula, né? Vocês estão me vendo e me escutando. Vocês não estão pegando em nada. Perceba que no meio técnico-científico, grande parte daquilo que circula, são coisas imateriais. Embora que para isso existir, é necessário que exista algo material, algo palpável, como o celular que vocês estão em mãos, o fone de ouvido que talvez vocês estejam utilizando, ou o computador, o laptop, enfim, a própria internet. É claro que para a internet existir é necessário, estou falando de outra coisa, né? Não, Beatriz, espera aí, mulher. É claro que para você usar a internet você precisa desses aparelhos, é isso que eu estou querendo dizer, certo? Então a gente vai falar aqui de dois meios. O meio técnico. Professora. Oi. Só para saber se eu entendi. Então, o meio técnico são coisas materiais e o meio técnico científico, coisas imateriais. Isso, mas eu estou dizendo que para você ter no meio técnico científico, para que exista uma circulação de informações, de capitais, de serviços maior, é necessário que haja o quê? Algumas coisas que são materiais também, né? Mas no meio, por que eu digo que a informática ela é do meio técnico científico? Porque no meio técnico científico existe uma predominância de fluxos de coisas que são imateriais. Embora exista ali um equipamento necessário, material, para você acessar, para você mandar informação, mas o maior número de coisas que são mandadas, que circulam no meio técnico-científico, são coisas que são imateriais, entendeu? Que você não toca. Você não toca nas coisas. Você não toca na informação que você está recebendo agora. Você não consegue me tocar, por exemplo, também, mas você está me vendo. Você não consegue tocar, sei lá, no Instagram. Eu estou acessando o Instagram agora. Você não consegue tocar, o Instagram existe ali realmente ou é algo imaterial? A mensagem que você manda no WhatsApp para sua mãe: mãe, eu estou com fome. Você está tocando na sua mãe? Entenderam? No meio técnico-científico, grande parte das coisas que circulam são coisas que são imateriais. Você não pega. Mas que para aquilo existir, obviamente, é necessário alguns recursos que são materiais. O celular, o computador. Se ligue nessa palavra, predomínio. O que é aquilo que predomina? É aquilo que é maioria, né? Então, por exemplo, no meio técnico, o que é que vai predominar? Coisas que são materiais. Predomínio da indústria e da transferência de matéria-prima, por meio de redes de transporte, como ferrovias, rodovias, aerovias e por aí vai. No meio técnico, perceba, grande parte, existe o predomínio, ou seja, a maior parte daquilo que circula no meio técnico são coisas materiais. Aí, se eu passasse aqui para o próximo slide, meio técnico-científico. No meio técnico-científico, pipoca se aquece, mulher. No meio técnico-científico, existe o predomínio das finanças, você vê? Finanças e transferência de capitais, você toca, você vê. De certa forma, você vê na tela, né? A transferência de capital, mas você toca, isso é uma coisa material. Você toca na informação? Não, né? Por meio das redes de comunicação de alta tecnologia. Perceba que no meio técnico-científico, grande parte daquilo que circula são coisas imateriais. O conteúdo, está aqui dizendo o slide, o conteúdo é um conteúdo imaterial, é aquilo que você não pega, não é material. Material é tudo aquilo que eu consigo tocar. Imaterial é aquilo que eu não consigo tocar. Eu posso ver aqui na tela, estou vendo aqui na tela, né? Eu estou aqui no meu notebook, eu estou vendo isso aqui. Eu consigo
tocar no meu notebook, mas eu não consigo tocar na informação. Não consigo, esse livro, ele não é um livro impresso, ele é um livro digital, por exemplo. Quer dizer, isso aqui não é um livro, isso aqui é um slide. Esse slide aqui em PDF, ele não é uma coisa impressa, ele é uma coisa digital. Você não toca, não é material, ele é imaterial. Entendeu? Mas, professora, para você, tipo, acessar o meio técnico-científico, você tem que ter algum aparelho, não tem que ter do meio técnico? Isso, exatamente. Mas aí, tipo, por isso que está dizendo aqui, ó, embora o meio técnico-científico, grande parte do conteúdo, grande parte, e a maior parte do conteúdo, né, é um conteúdo imaterial, que você não toca, mas é necessário que haja um aspecto material, para que aquele conteúdo chegue até você. Então, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula remota com a Ana Beatriz, professora de Geografia, através de um aspecto material, seja um computador. Esse computador, ele tem internet? Esse celular tem internet? Tem internet por quê? Como é que a internet chegou até esse celular? Como é que a internet chegou até o seu computador? Foi através da recepção de sinais de satélite ou foi através de um cabo de fibra óptica? Tá entendendo? Tem sim um aspecto material, que é isso aqui. É isso aqui. Mas o predomínio no meio técnico-científico, aquilo que tem mais no meio técnico-científico, é uma troca de coisas que são imateriais. É uma circulação de coisas que são imateriais. O meio técnico-científico, existe o predomínio das finanças, aquele dinheiro que você não toca, né? E da transferência de capitais, de uma bolsa de valores para outra, enfim, e informações por meio das redes de comunicação de alta tecnologia. Mas para que exista isso aqui, é necessário que haja, sim, um material, algo que seja palpável. Certo? Entenderam isso? Eu vou voltar aqui para o meio técnico. Aí, por exemplo, olha, o meio técnico ele é diferente. Por quê, Ana Beatriz? No meio técnico, a maior parte das coisas que vão circular, a maior parte dos fluxos que vão haver de coisas que vão circular, vão ser coisas materiais. Vão ser coisas materiais. Grande parte do conteúdo é algo material. Então, por exemplo, no meio técnico vai existir todas as indústrias, todo tipo de comércio, geralmente de coisas materiais. Tá entendendo? Vai haver a transferência de matéria-prima de um local para o outro, porque é necessário que haja uma produção industrial e essa produção precisa de uma matéria-prima. Sim, essa matéria-prima é material, é algo material que eu toco? É. No meio técnico, existe a predominância daquilo que é material. Material, tá entendendo? Embora você faça assim, Ana Beatriz, mas o meio técnico, ele também não se interliga com coisas do meio técnico científico, não? Não é meio que existe uma interconexão entre eles? Existe, né? Eita. Existe ou não existe? Acho que existe. Existe. Tipo, dá para você meio que agendar transportes, agendar viagens pela internet, esse tipo de coisa. Perfeito. A gente vai ver que algumas atividades que acontecem no espaço geográfico que onde a gente vive são atividades que dá para a gente fazer de casa. Tipo, o crime organizado. Hoje, o crime organizado se utiliza das redes digitais, do meio técnico-científico. O que no passado ele só utilizava coisas do meio técnico, quando não existia informática na internet. Outra coisa, hoje em dia dá para você fazer montar um pacote de viagem turístico em casa, de boas, assim, se você tiver acesso à internet, meio técnico-científico. Mas você vai utilizar coisas do meio técnico, porque você vai ter que viajar, você vai utilizar um transporte. Então, você vai utilizar coisas do meio técnico. Ana Beatriz, eu poderia dizer que o meio técnico, ele veio antes do meio técnico científico, e aí? O meio técnico, ele teria Acho que sim. Sim, né? Com certeza. As indústrias surgiram no século XVIII. A internet é uma invenção de quando? Alguém sabe quando a internet foi inventada? Metade do sei lá, século XX, acho que depois a metade do século XX. Século XX, no contexto da Guerra Fria, né? No contexto da Guerra Fria, já no finalzinho do século XX, a internet foi inventada. Exatamente. Aí, pois bem, então perceba o quê? Perceba que primeiro houve a invenção do meio técnico, né? E depois o meio técnico científico. O meio técnico científico, ele tanto tem coisas materiais, vou passar aqui, tanto tem coisas materiais, aspecto material, mas a maior parte do conteúdo que circula nesse meio técnico científico, a maior parte daquilo que circula, que é mandado de um local para o outro, é um conteúdo imaterial. Quando terminar essa aula, o que é que vai acontecer? Eu estou gravando ela. Essa aula está sendo gravada. Então, o que é que vai acontecer? Vai gerar aqui um documento no meu notebook,
vai gerar aqui um documento para mim, já tem uma pasta para ele, para essa aula. Essa aula vai ser salva automaticamente para mim, eu vou pegar ela, vou no YouTube, no meu canal no YouTube, vou pegar essa aula, vou colocar lá. De lá, eu vou colocar na plataforma de vocês, lá vocês vão ter acesso. Tanto vocês vão ter acesso no YouTube, quanto vão ter acesso na plataforma, né? Que vai estar direcionado lá para o meu canal no YouTube. Tudo isso aí são coisas do meio técnico-científico. Professora, Oi. então é como se esse meio técnico-científico precisasse do meio técnico? Para funcionar. Não é que ele precise do meio técnico... Não vou confundir vocês, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele precisa do meio técnico. Por isso que ele é técnico-científico. Pronto. Mas o que é que caracteriza principalmente o meio técnico-científico? É que o que circula, principalmente esse meio técnico-científico, é algo que a gente não toca. É algo imaterial. Captou isso aí? E o que circula mais no meio técnico, são coisas produzidas pela indústria, coisa que você pega, que você toca, e, tipo, aquilo que é necessário para a indústria, né? A matéria-prima. Certo? Circula através de quê? De meios de transporte. Esses meios de transporte, é palpável? É algum material? É. Entendeu, né? Entenderam isso aí? Ok. O meio técnico foi inventado antes. Certo? Foi inventado antes. Pronto. Aí, olha, tanto o meio técnico quanto o meio técnico-científico, todos dois, eles se distribuem no espaço geográfico, que é onde a gente vive, onde a gente circula, constrói, altera, modifica a natureza. Espaço geográfico é tudo que existe na nossa Terra, no nosso planetinha. Tudo que existe no nosso planetinha, todos os continentes, todos os países, todos os povos circulam num espaço geográfico, certo? O espaço geográfico a gente diz que é onde a gente vive, onde a gente planta, onde a gente colhe, implanta uma indústria, produz um produto, enfim. Espaço geográfico é o todo. Não é o espaço astronômico. Existe uma diferença de espaço geográfico para espaço astronômico, né? Enfim, vocês entendem. Então, tudo que existe aqui é espaço geográfico. Então, imagine que as coisas, as inovações, os produtos, o que circula no meio técnico e o que circula no meio técnico-científico, circula no espaço geográfico. Vocês estão no espaço geográfico, estão assistindo minha aula. Então, o que está acontecendo aqui está circulando no espaço geográfico. Então, imagine uma coisa, as coisas que existem nesse meio técnico e no meio técnico-científico são coisas que se distribuem de forma desigual. Então, por exemplo, vocês citaram agorinha, antes da gente iniciar a aula, a gente estava numa discussão sobre ensino remoto, né? Mariana revoltada aí com o ensino remoto, dizendo que não tinha aprendido muita coisa no ensino remoto e tudo mais. Ok. Mas a gente percebeu que existe uma desigualdade em relação ao ensino remoto no Brasil, não é? Existe uma desigualdade? Nem todo mundo tem acesso a essas aulas remotas, a essa maior integração que a gente tem aqui nas aulas remotas. Nem todo mundo tem acesso a isso. Então, perceba que os sistemas do meio técnico e do meio técnico-científico, essas coisas que existem nos dois meios, são coisas que se distribuem de forma desigual. Tanto dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de um município, não é a mesma coisa, dentro de um estado, dentro de um país para o outro, de um continente para o outro, e por aí vai. Isso é o próximo tópico do livro de vocês. Vai falar sobre desigualdade em relação ao meio técnico e ao meio técnico-científico. Eles se distribuem de forma desigual no espaço. Ok. Então, olha, aqui faz uma conexão. A gente está falando ainda do meio técnico, mas eu já adiantei que no meio técnico-científico também existe essa desigualdade. Eu já adiantei, mas a gente está no meio técnico. Que existe essa predominância da indústria do que é material, né? Então, ó, aqui faz uma comparação. O que vai acontecer? E nos principais polos econômicos mundiais, a gente percebe que grande parte daquilo que circula, seja de matéria-prima, seja de produtos, né, que a gente compra de indústria, grande parte daquilo que circula nas grandes economias do mundo, circulam através de redes intermodais de transportes. Eu estou falando uma coisa que vocês não sabem, e eu vou dizer o que é. O que é uma rede intermodal de transporte? Esse nome é bem grande. Rede intermodal de transporte. O que é isso? Alguém já ouviu falar? O que é uma rede intermodal de transporte? Nos países desenvolvidos, nos grandes polos, nos países centrais, que a gente chama. Não é mais país desenvolvido que a gente chama, a gente fala de países centrais. Nos países centrais, nos grandes polos econômicos mundiais, existe
existe uma logística de transporte intermodal. Então, por exemplo, é uma hidrovia que é conectada a uma rodovia, é uma rodovia que é conectada a uma aerovia, tá entendendo? Imagine que nos países desenvolvidos, grande parte daquilo que circula de mercadoria, né, dentro do país ou entre um país e outro desenvolvido, existe toda uma logística intermodal, de um meio de transporte interligado a outro, que é interligado a outro, que é interligado a outro. Não é como, por exemplo, num país pobre, periférico, num país periférico, onde geralmente não existe um meio de transporte interligado a outro. Você tem uma hidrovia? Tem, mas geralmente o porto está bem distante de uma rodovia, ou então o porto pode estar bem distante de uma aerovia, tá? Mandar aqueles produtos ali por meio de aviões, tá entendendo? Nos países desenvolvidos, é bem diferente dos países mais pobres do mundo, em relação a essa questão dos meios de transporte. Eu falei para vocês que no meio técnico, né, existe o predomínio das indústrias e da transferência de matéria-prima, através de redes de transportes. Mas existe uma diferença, eles são desiguais. Esse meio técnico, ele se distribui, já falei, de modo desigual, espacialmente. Os países desenvolvidos, centrais, eles se destacam. Por quê? Porque a gente percebe que os meios de transporte lá são interligados. Tipo, uma via de transporte é interligada com outra via de transporte. Então, é muito melhor para você sair da minha indústria, que está ali próximo ao litoral, para mandar escoar meus produtos através de uma hidrovia. Eu tenho uma rodovia que interliga totalmente a uma hidrovia, a um porto, num país desenvolvido. Geralmente é assim. As redes são intermodais. Conecta um tipo de meio de circulação, de transporte, a um outro meio de circulação de transporte. Já nos países periféricos, né, periféricos mais pobres, geralmente não existem essas redes aí que interligam uma via de circulação a outra via de circulação. Não existem. Então, dificulta o processo de envio ou de recebimento de matéria-prima ou de produtos, tá entendendo? Dificulta. Olha, o que é que pode acontecer? Impõe pesados custos, geralmente o produto sai mais caro, porque a inflação, o imposto sai mais caro, não tem ali um transporte ágil, rápido para interligar, tá entendendo? Dificulta os negócios, desfavorece a circulação de pessoas. Os países pobres. Essas redes intermodais de transportes pode reduzir o custo logístico da empresa? Pode e faz isso. Diminui o custo para a empresa, para ela escoar o produto, para ela receber matéria-prima, ou para ela mandar a matéria-prima. Diminui o custo e, de certa forma, ela pode até baratear o produto dela. Ela consegue baratear o produto dela. Vender o produto dela mais barato do que de um país mais pobre, por exemplo, que não existe essa rede de circulação, essa interconexão intermodal, né? Essa interconexão entre uma via de transporte e outra. Geralmente não existe. Tipo uma rodovia interligada com um porto ligado a uma aerovia e por aí vai. Não existe, geralmente não existe nos países mais pobres. Então, isso favorece o quê? Favorece essas grandes empresas, né? Reduz os custos de deslocamento, tanto de mercadoria quanto de pessoas. Aí eles geralmente têm uma hidrovia conectada a uma ferrovia, uma rodovia, uma aerovia. Favorece a acumulação de riquezas para eles, os países mais ricos, centrais do globo, os grandes polos econômicos mundiais. Tá entendendo? Então, existe essa desigualdade aí entre os países centrais, os ricos, os desenvolvidos, e os periféricos e semiperiféricos. Semiperiféricos são aqueles em desenvolvimento. O nosso, por exemplo. Captou isso aí? Eu vou aqui no meio técnico científico. Aqui no meio técnico científico, a gente mastigou muito, a gente viu que grande parte aqui vai existir o predomínio de quê? De um conteúdo que é imaterial, né? Grande parte daquilo que circula no meio técnico científico são coisas que são imateriais. Então, por exemplo, a gente está falando de fluxo de capital. Ana Beatriz, o que é um fluxo de capital? Capital é dinheiro? É money? É dinheiro. Como é que o dinheiro ele circula hoje em dia entre um país e outro? Como é que o dinheiro circula hoje em dia? Como é que o dinheiro circula? O dinheiro, eu preciso ter ele em mãos para fazer uma transferência bancária, para dar dinheiro para alguém que esteja no Japão, na Itália, na Austrália. Eu preciso ter bancos, através de instituições financeiras globais,
enfim, através do meu cartão de crédito, se ele for um internacional. Enfim, percebam que grande parte daquilo que circula hoje em dia, o dinheiro, o capital, vocês pensam que o dinheiro, a gente tem essa ideia antigamente, que o dinheiro, ele circula muito mais físico, a moeda circula muito mais de modo físico do que de forma virtual. E não. A gente não vê o dinheiro. O dinheiro realmente que existe no mundo é um dinheiro invisível. Grande parte daquilo que circula é um dinheiro invisível. Você não eu digo invisível porque você não toca naquele dinheiro, certo? É como se ele não existisse. Ele existe, mas é um dinheiro que você não toca. Mas não no meio físico. Mas não no meio físico, exatamente. Exatamente. Para as grandes empresas. Isso, perfeito. Então, no meio técnico-científico existe o quê? O predomínio, ou seja, a maior parte daquilo que circula vão ser finanças, transferência de capitais e informações, que se dão através das redes de comunicação de alta tecnologia. Portanto, no meio técnico-científico, grande parte do conteúdo, a maior parte do conteúdo que vai circular vai ser um conteúdo que você não toca. Ele é imaterial. Você está vendo aqui na tela, mas você não está tocando. Mas é claro que para existir esse conteúdo imaterial, é necessário que haja um conteúdo aí, algo que seja material, né? Tipo, para vocês receberem... A gente já falou disso demais. Já mastigou demais. É claro que para vocês receberem a informação é necessário que haja aí um aparelho. E esse aparelho você toca. Mas o que eu tenho que entender é que no meio técnico-científico, grande parte daquilo que circula é algo que a gente não toca. Por isso que é imaterial. Então, nesse meio técnico-científico, vai haver aí as grandes corporações, o papel das grandes corporações internacionais. Essas grandes corporações são as empresas transnacionais. Como é que elas funcionam, Ana Beatriz? Você estava falando isso no final da outra aula. Estava. Elas funcionam da seguinte maneira. Elas ficam o tempo todo, e vocês viram isso ano passado, não foi, Mariana? Como é que as transnacionais elas atuam no mundo? Elas atuam através de busca de vantagens. Elas buscam vantagens em outros países, né? A gente fala que nesse período da globalização atual, que é a globalização contemporânea, essa globalização que começou com a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional, essa revolução aí promoveu uma dispersão espacial da indústria, das grandes corporações. E essas indústrias, essas grandes corporações transnacionais, que seu espaço produtivo transcende o seu espaço nacional, vai além do seu espaço nacional, elas vão em busca de vantagens. Que vantagens? Um país onde favoreça a sua localização, tipo assim,